Prepare-se, torcedor alvinegro, porque hoje o vídeo vai mexer com seu coração, com suas lembranças e com seu sentimento pelo Botafogo. Tem história emocionante, bastidores nunca contados, reviravoltas que poucos imaginavam, e principalmente, uma revelação que pode mudar o rumo da temporada. É algo que pode, literalmente, reescrever o destino de um dos jogadores mais esperados pela torcida e que, por muito pouco, quase não vestiu mais a camisa do glorioso. Mas antes de te contar o que está prestes a explodir nas redes sociais e nos bastidores do Botafogo, já vou te dar um conselho. Se você é botafoguense de verdade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações porque o que temos para te contar hoje é de arrepiar. E você vai querer acompanhar cada detalhe até o fim, porque essa história vai além do campo. Envolve bastidores, emoção, superação, pressão da torcida e uma conversa secreta que ninguém esperava. Você lembra da contratação dele, né? Sim, estamos falando do Alan, o volante que chegou ao Botafogo cercado de expectativa, de confiança e até de promessa de titularidade. Um jogador com passagens importantes, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas que simplesmente não conseguia se firmar no time de General Severiano. Por quê? Pois é aí que a história começa a ganhar contornos surpreendentes. Muitos diziam nos bastidores: Alan não vai render no Botafogo. Outros até mais ousados afirmavam: é questão de tempo até ele ser negociado. Mas enquanto a torcida questionava, o que ninguém sabia era que Alan estava travando uma batalha silenciosa com ele mesmo. A pressão era gigantesca. Internamente, o elenco estava sendo reformulado, jogadores indo e vindo, reforços badalados chegando, a briga por posição ficando cada vez mais acirrada. E Alan, no meio disso tudo, vivendo um momento que ele mesmo definiu como para baixo. Sim, ele admitiu. Houve um momento em que pensou que não ia dar. Que o Botafogo talvez não fosse o seu lugar. E isso, meus amigos, foi o ponto de virada. Em uma entrevista sincera, Alan finalmente revelou o que poucos sabiam. Uma conversa reservada, quase sigilosa, com ninguém menos que Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, foi o que mudou tudo. E aqui está o ponto central dessa história. Porque essa conversa não foi qualquer papo. Foi algo que mexeu profundamente com o jogador. Segundo ele, foi um bate-papo direto, aberto, onde ele colocou tudo o que estava sentindo. Onde finalmente conseguiu desabafar e ouvir o que precisava ouvir. E foi justamente isso que, segundo o próprio Alan, reacendeu a chama. A vontade de lutar, de se entregar, de provar para ele mesmo que ainda tinha lenha para queimar. Mas o que será que foi dito nessa conversa? O que Brito falou para mexer tanto com o emocional do jogador? Teriam sido palavras duras? Teria sido um ultimato? Ou um verdadeiro gesto de confiança e acolhimento? O fato é que, após essa conversa, Alan começou a mudar. Quem acompanha o dia a dia no Newton Santos percebeu. A postura dele nos treinos, a entrega, a concentração e, principalmente, a calma. O jogador voltou a confiar em si mesmo. E o resultado, meus amigos, veio dentro de campo. De forma quase natural, Alan foi ganhando espaço. Primeiro nas ausências, depois nas rotações, e agora, com mais regularidade. Com boas atuações, ele finalmente está colhendo os frutos de sua persistência. E sabe o que é mais interessante? Ele teve propostas para sair. Teve chance de abandonar o barco. Mas ficou. E essa decisão, agora, mostra que foi uma das mais acertadas da temporada. E é nesse ponto que a história se conecta com algo muito maior do que apenas a superação de um jogador. O Botafogo vive um momento decisivo. Com um elenco em formação, com ambições nacionais e internacionais, com um técnico que cobra competitividade no limite, cada jogador que mostra resiliência passa a ser símbolo dessa nova era. Alan, então, passa de contestado a exemplo. Um espelho para os mais jovens, uma referência de mentalidade. Aquele jogador que poderia ter jogado tudo pro alto, mas decidiu recomeçar. Decidiu lutar. E hoje está sendo recompensado. Agora, atenção, fontes internas garantem que Alan poderá ser peça-chave em uma nova estrutura tática pensada pela comissão técnica. Isso mesmo. Uma possível mudança no sistema de marcação no meio-campo pode colocar Alan como o equilíbrio necessário entre defesa e construção. Algo que, se confirmado, pode mudar não apenas o rendimento dele, mas o rumo do Botafogo no restante da temporada. E tem mais. Segundo apuramos,
Essa guinada de Alan pode ter influência direta em futuras decisões do clube em relação a reforços no setor. Ou seja, a volta por cima do jogador pode impactar diretamente na forma como o Botafogo se movimenta no mercado. Uma simples conversa, mudando todo um planejamento. É ou não é uma reviravolta digna de filme? Mas talvez o ponto mais bonito dessa história seja a sinceridade. Alan poderia ter se calado. Poderia ter dito apenas frases comuns de superação. Mas não. Ele foi real. Ele abriu o coração. Mostrou que jogador de futebol também sente, também sofre, também duvida de si mesmo. E isso, sem dúvida, o aproxima ainda mais da torcida. Porque o torcedor quer isso. Quer entrega. Quer luta. Quer verdade. E a verdade é que Alan renasceu no Botafogo. E se você achava que tudo estava perdido para ele, pense de novo. Porque às vezes, é no fundo do poço que se encontra força para voar. E Alan voou. E hoje, está pronto para provar que ainda pode ser um dos protagonistas do glorioso. E você? Acredita que Alan realmente pode virar titular absoluto nessa reta final da temporada? Acha que ele merece essa nova chance? E mais, você sabia de toda essa história nos bastidores? Já tinha ouvido falar dessa conversa com o diretor? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para entendermos como a torcida vê esse momento de virada do jogador. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscreve agora, ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos, e não perca nenhuma notícia bombástica do Botafogo. Porque aqui, a informação chega antes. E com emoção. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!